Na aula passada nós falamos sobre a sacerdotisa, a Mãe Celestial. A sacerdotisa personifica o princípio passivo, receptivo. Ela simboliza a disposição paciente de deixar-se conduzir e de esperar pelo momento certo para reagir a um impulso. Hoje nós vamos falar sobre a Imperatriz. Talvez a gente consiga fazer uma comparação entre esses dois arquétipos. Imperatriz, a mãe terrena. Lembrando que este trabalho que eu estou executando aqui é baseado no trabalho de Ranjo Banzahaf, a chave mitológica para compreender a estrutura simbólica oculta nos arcanos maiores. Os arcanos, para quem não sabe, são repletos de arquétipos e simbolismos, e através desses simbolismos a gente vai captando vários significados que talvez seja interessante esses mistérios para você. E vamos ler o texto que ele coloca para a gente aqui, falando sobre a Imperatriz, e nós vamos fazer aquele de sempre, né? O arquétipo, a tarefa, o objetivo e o risco, e a disposição íntima do arquétipo, ok? A Mãe Natureza está sentada no seu trono, enfeitado e cercado por símbolos da sua fecundidade. As romãs em seu vestido, o campo de trigo, a floresta, o rio, todos eles mostram que ela é o solo fértil, a fonte de onde surge toda a vida. As 12 joias de sua coroa representam os 12 meses do ano e a mostram como a imperatriz das estações. O sinal de Vênus em seu trono acentua o aspecto pacífico da Mãe Natureza, ao seu lado protetor e fecundo. Sendo assim, o lado selvagem, destruidor de seu caráter, que pode manifestar a forma das catástrofes naturais, fica no segundo plano da carta. A Imperatriz é a carta da criatividade e da energia vital, do solo praticamente inesgotável, que sempre faz brotar coisas novas de si. Ela representa as fases férteis do desenvolvimento animado e as renovações cíclicas. Arquétipo: a Mãe Natureza. Tarefa: ser fértil, trazer o novo ao mundo. Objetivo: energia vital e crescimento, renovação cíclica, afirmação da vida. Risco: crescimento desordenado, instabilidade, disposição íntima. Pisar em solo fértil, sentir-se vivo, conhecimento dos ciclos e confiança na abundância. Pessoal, eu emendei aqui na leitura, mas eu vou colocar novamente. Risco: crescimento desordenado, instabilidade. Ponto. Aí nós começamos. Disposição íntima, pisar em solo fértil, sentir-se vivo, conhecimento dos ciclos e confiança na abundância. Vocês notaram aqui, vamos fazer agora uma ligação entre a Imperatriz, né, e o nosso último estudo da sacerdotisa. Vocês notaram que cada arquétipo tem uma natureza. Cada arquétipo tem uma tarefa, um objetivo. E tem um risco também. E cada utilização é uma disposição íntima. A pergunta que eu falo, por exemplo, para uma mulher no seu aspecto do feminino sagrado. Às vezes a mulher não é uma imperatriz, ela não impera sobre a vida, sobre o lar, sobre a família. Mas às vezes ela é uma sacerdotisa, que tudo parece um ritual, não é? Olha a diferença das tarefas, por exemplo, da imperatriz com a sacerdotisa. Vamos fazer essa comparação para vocês entenderem, né? Primeiro que o arquétipo, é a Mãe Natureza, né? E no caso da sacerdotisa, ela é, vocês se lembram? A Rainha do Céu. Qual a tarefa da sacerdotisa? Esperar pacientemente por um impulso, interno ou externo, pelo momento certo. Ser receptivo, ser um eco, manter-se à disposição. Às vezes na vida da gente, como eu coloquei antes, né? No estudo anterior,
a gente às vezes tem que deixar as coisas acontecer no seu tempo certo. Aquela coisa de amadurecer ideias, amadurecer o momento, deixar a pessoa cair em si, deixar a pessoa perceber. Às vezes você não precisa falar para a pessoa. Uma hora ela vai cair em si, ela vai entender e ela vai mudar. No caso, veja só a diferença da tarefa da sacerdotisa e a tarefa da imperatriz. Ser fértil, trazer o novo ao mundo. Veja que já é uma questão de ação. A própria palavra, né, imperar, né, ou seja, você é um mecanismo de mudança, você opera em cima daquilo. Já a sacerdotisa, ela sente tudo em volta, ela percebe, existe uma sabedoria maior na sacerdotisa do que na imperatriz. Embora cada arquétipo tenha o seu momento. Vamos ver, por exemplo, o objetivo da imperatriz e o objetivo da sacerdotisa. Objetivo da imperatriz: energia vital e crescimento, renovação cíclica, afirmação da vida. Da sacerdotisa: certeza intuitiva, compreensão profunda, sentir correlações, compreender os sonhos, prever os desenvolvimentos. Vocês entenderam aqui a diferença das duas? Qual das duas, nesse momento em que você ouve esse áudio, toca em seu coração? Lembrando que os homens também têm o seu lado feminino e pode sentir sim esse toque de energia vital, como por exemplo a imperatriz. Às vezes você está numa fase de energia vital, de crescimento, você precisa disso, de renovação cíclica, de afirmação da vida. Quem que às vezes não precisa, não é verdade? Então, é sempre fazendo uma comparação entre os arquétipos que a gente consegue se conhecer um pouco melhor e entender o que a gente precisa naquela fase da nossa vida. Vamos lá. Risco da sacerdotisa. Qual é o risco? Fuga da realidade, hesitação, indecisão duradoura. Qual o risco da imperatriz? Crescimento desordenado, instabilidade. Você já viu, às vezes, a pessoa em que a vida fica uma bagunça e a mesa da pessoa é uma bagunça e uma hora ela está pensando de um jeito, outra hora está pensando de outro. Às vezes você pensa que essa pessoa não está em crescimento, mas justamente esse crescimento desordenado produz essa instabilidade. Ou seja, o que entra aqui? Às vezes a gente entra na questão do foco, né, de voltar a se focar naquilo que realmente é importante e que a gente já conhece. O que a gente não conhece, está de forma desordenada, é complicado. Às vezes a gente tem que retomar, pegar as rédeas, né, como diria a frase. A disposição íntima da imperatriz. Pisar em solo fértil, sentir-se vivo, conhecimento dos ciclos e confiança na abundância. Veja só, o que é disposição íntima? É algo que já está dentro de você. Você já tem naturalmente essa disposição. Agora vamos fazer um teste. Eu acabei de falar para você. Sentir-se vivo, conhecimento dos ciclos e confiança na abundância. Você sente assim? Talvez você esteja na imperatriz. Agora vamos à sacerdotisa para ver se você se sente dessa forma também. Poder deixar as coisas acontecerem. Ter confiança por saber que é orientado. Ficar inspirado em um estado alterado de consciência. Tá, mas agora eu trago uma chave aqui. E quando a gente tem os dois? Né? Quando a gente está sentindo as duas coisas, a gente pode ter esse tipo de impulso, em que os dois polos estejam bem presentes na vida da gente. Sabe o que significa isso? Muitas vezes uma transição entre um arquétipo e outro. Ou seja, você pode estar transcendendo da sacerdotisa para a imperatriz, porque veja só, a palavra reino muitas vezes traz esse reino interior, em que todas as formas geométricas, arquetípicas em energia, elas estão de certa forma dentro de nós, pois o nosso subconsciente, o consciente coletivo as reconhece, traduz uma energia para nós. O conhecimento, a observação
é um tipo de energia. Quando a gente observa um arquétipo, aquilo naturalmente transmuta um conhecimento, uma energia, um sentido para a gente na interpretação cerebral. Ou seja, todo o cérebro vai traduzir de alguma forma aquela potencialidade. Aqueles que já estudaram mais, tiveram mais contatos com outras formas, traduzem mais na íntegra, ou seja, de forma mais real. Aquele que não tem esse conhecimento, de uma forma mais mística, de uma forma mais a não ser tão facilmente traduzido. É como ouvir um idioma, mas não saber o que significa. Mas, porém, dependendo a forma com que se fala, esteja sendo comunicado, muitas vezes dá para saber se aquela é uma ordem de palavras irritativas, né, de irritação, ou de forma calma, né? E embora a gente sabe que é interessante ler coisas em outros idiomas, coisas sagradas em outros idiomas, ou ouvir, saiba que você, do seu subconsciente, entendeu tudo que foi falado. É incrível, mas isso realmente acontece. Então, se você vê essa carta no tarô, né, você vai entender que aqui o que é aquele simbolismo, o que traz todos esses arquétipos que estão ali dentro. É interessante que eu falei para vocês aqui sobre esse pedaço aqui, né? As romãs em seu vestido, o campo de trigo, a floresta, o rio, todos eles mostram que ela é o solo fértil. Por que o aspecto feminino é importante, né? Como a gente fala, qual que é a semente, né? O que a mulher germina, né? E depois de 9 meses vem a nascer, né? O interessante é que, assim, justamente são os filhos desse solo fértil que acaba por ter, às vezes, a continuidade do novo reinado. O novo rei nasce da imperatriz. O rei não pega qualquer filho de qualquer mulher para substituir o seu reinado. O nome disso é bastardo, né? Então a imperatriz é a proposta genética para esse novo reino. Então, às vezes, a mulher, quando ela quer que a sua prole seja e cresça, fortalecendo esse reino familiar, que é o que eu tenho debatido sobre a competição entre a inteligência artificial e a construção da família. Ou seja, quando eu faço uma ligação entre a inteligência artificial hoje, o quanto ela manipula os conteúdos domésticos, e a minha crítica é dura a respeito disso, em que a gente tem que achar um jeito de lidar com isso. Não dá para ignorar, mas também não dá para aceitar tudo também, né? Então a gente tem que achar esse equilíbrio. E muitas vezes essa imperatriz se torna sacerdotisa, e às vezes você, mulher, se torna a imperatriz. A grande questão é saber em que fase você está, em que época você está, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o imperador, o pai terreno, tá? E fazer uma comparação com o mago também, tá? A gente está trabalhando aqui com os arquétipos para a gente estar encaixando uma coisa com a outra e fazendo você entender esse processo de entendimento místico, ok? Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo, por favor, a sua dúvida. Quero pedir para você que compartilhe esse conteúdo com outras pessoas via WhatsApp. Também deixa seu like, deixa um comentário para ajudar, porque o YouTube é um robô, é uma inteligência artificial. E se a gente não provoca isso, infelizmente, esse conteúdo não chega a mais pessoas. Então, carinhosamente, eu peço para vocês, ok? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.